coisa que motivasse as pessoas que fizeram o curso de topologia algébrica do Rodney a continuar estudando topologia algébrica, né? Porque, primeiro, que eu gosto muito de topologia algébrica, e segundo, que topologia algébrica é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos. Então, isso que se vê num primeiro curso é bem diferente do que se conhece como topologia algébrica atualmente. O que eu pretendo fazer aqui é começar a dar algum norte do que seria essa topologia algébrica moderna. Eu tinha até comentado com o Rodney que, na verdade, eu queria dar duas apresentações. Uma que seria essa aqui, que seria alguma coisa mais geral, e outra com exemplos, com situações mais concretas. Mas aí vai depender da disponibilidade e do interesse de todo mundo. Mas vamos lá. Quando eu comecei a preparar essa apresentação, eu pensei em dividir ela da seguinte maneira. Primeiro, falar de algumas ideias gerais, culminando com a resposta para a pergunta básica, que é o que vem a ser topologia algébrica. Respondido isso, né, depois a gente ia falar de invariantes, já que a topologia algébrica é basicamente uma teoria sobre construção de invariantes. Então, a gente ia falar desses invariantes de um ponto de vista mais geral. E aqui a gente ia tentar responder, por exemplo, o que é cohomologia. Depois disso, a gente ia falar de morfismos, de relações entre invariantes, num contexto geral. E aqui a gente responderia a pergunta: o que são classes características e o que são operações em uma cohomologia. Depois disso, eu ia falar de coisas que estão para além dessa fala de hoje, né? Mas quando eu comecei a fazer a apresentação, eu percebi que eu precisava gastar um pouco mais de tempo na primeira parte, que é sobre ideias gerais, para deixar claro o que é topologia algébrica. Eu quis gastar um pouco mais de tempo, não para mim dizer só o que é topologia algébrica, mas para dizer por que topologia algébrica é do jeito que ela é. Então, grande parte do tempo, se não todo o tempo, né, vamos ver até onde a gente consegue ir, eu vou gastar falando sobre isso. Então, vamos começar. Bom, em poucas palavras, topologia algébrica é basicamente o estudo do problema de classificação a menos de homotopia, classificação de espaços topológicos. Acontece que classificar uma coisa é basicamente procurar invariantes, como a gente vai discutir um pouco mais daqui a pouco. Então, topologia algébrica diz respeito a invariantes homotópicos. Então, para responder o que é topologia algébrica, primeiro a gente vai ver, já que a gente precisa entender essa frase, topologia algébrica é sobre invariantes homotópicos, primeiro vamos olhar para o que seria, num contexto mais geral, o problema de classificação e onde é que aparecem os invariantes. Depois a gente vai falar de uma classe particular de invariantes, que são os invariantes funtoriais. Depois a gente vai falar de equivalências fracas, que é onde aparece a homotopia, e por fim, a gente vai dizer o que são esses invariantes homotópicos dos quais a topologia algébrica se encarrega de estudar.
Então, vamos começar pela parte da classificação, do problema de classificação. Quando você pensa numa área da matemática, você imagina que ela é basicamente consistida de os objetos os quais você está interessado em estudar, a maneira como um objeto interage com outro. E, bom, nessa área da matemática, quando você está estudando ela, o que você quer fazer é descrever esses objetos e a interação entre eles em termos de alguma outra área da matemática, em termos de alguma outra coisa que você já conhece. Então, esse é o problema de classificação. Você pode descrever a sua área em termos de alguma outra coisa previamente já conhecida. Então, vou denotar por OB a coleção desses objetos de interesse de uma área da matemática. O problema de classificação então, dessa correspondente área significa encontrar um conjunto A de objetos de estruturas que eu já conheço previamente, e uma abjeção, uma correspondência entre a minha área da matemática antiga, a minha área da matemática nova e aquela que eu já conheço. Acontece que praticamente todas as áreas da matemática você tem uma noção de equivalência entre os seus objetos de interesse, que é a noção de isomorfismo, que eu vou denotar por esse símbolo aqui. Nesse caso, quando a tua área da matemática tem isomorfismos, muitas das vezes você, no problema de classificação, você não está interessado em distinguir objetos que são equivalentes. Então, você procura por uma abjeção das classes de isomorfismo com algum outro conjunto conhecido. Bom, mas na maioria das vezes, esse conjunto que aparece do outro lado, o conjunto de estruturas que você está usando para classificar a tua teoria, ele por si mesmo é uma área da matemática. Então, ele também vem acompanhado de uma noção de equivalência ou de isomorfismo. E, nesse caso, por causa do axioma da escolha, encontrar uma abjeção que toma valores em A é equivalente a encontrar uma abjeção que toma valores no correspondente espaço quociente. Por outro lado, para encontrar essas abjeções definidas entre espaços quocientes, primeiro eu preciso encontrar uma função e depois mostrar que essa função é bijetiva. Mas a maneira natural de você construir funções entre espaços quocientes é construir uma função entre os espaços e mostrar que essa função passa ao quociente. Então, isso é um invariante. Eu chamei de A invariante para deixar claro que a noção de invariante depende muito da onde é que essa função toma valores. Então, o invariante é isso, é uma maneira de associar a cada objeto de interesse alguma coisa que você já conhece, de tal forma que objetos isomorfos correspondem a estruturas equivalentes. Tá aí. Que é o que normalmente se chama de invariante, né? Se um é isomorfo ao outro, então as correspondentes estruturas são iguais. Consequentemente, se você encontrou um invariante com valores num conjunto A, tal que dois objetos dados
têm estruturas correspondentes, estruturas diferentes, então eles não podem ser isomorfos. Isso significa que eles moram em classes de isomorfismo diferentes, então eles definem pontos diferentes nesse conjunto. Portanto, quando você constrói um invariante, automaticamente você está dando informação sobre o problema de classificação da correspondente área da matemática, porque você está dizendo qual é a estrutura desse conjunto, como se decompõe esse conjunto. De maneira mais precisa, para cada objeto, dado um invariante, para cada objeto você consegue construir um outro conjunto de objetos, outra coleção de objetos, que é básica, que é essencialmente a coleção de objetos que não tem estrutura via F isomorfa à estrutura de X. E aí você pode pegar a reunião de todo mundo desses conjuntos aqui, quando X varia, e isso aqui é um subconjunto do conjunto dos objetos restrito a esse subconjunto, a esse pedaço dessa área da matemática. Essa função, a função f, ela fica injetiva depois de passar ao quociente. Lembra que ela é um invariante, então ela passa ao quociente. Depois que ela passa ao quociente, ela fica injetiva. E se ela fica injetiva, então ela fica bijetiva sobre a imagem dela. Então você acabou de dizer, quando você escolhe um invariante, esse invariante classifica um pedacinho da tua área da matemática, que é esse pedaço aqui. Bom, então, se você olha para a área, se a tua área da matemática é a topologia, então os teus objetos são espaços topológicos e eles se relacionam por funções contínuas. A tua noção de equivalência, de isomorfismo, é a de homeomorfismo. Problema de classificação de espaços topológicos significa determinar quando é que dois deles, dados arbitrariamente, são isomorfos, no caso, homeomorfos. Os invariantes, no contexto da topologia, são chamados de invariantes topológicos. Você tem vários exemplos. Você tem as propriedades dos invariantes que são associados à conexidade, como, por exemplo, conexidade por caminhos, conexidade local por caminhos, conexidade local, e por aí vai. Conexidade por arcos e por aí vai. Você também tem os invariantes que estão ligados à propriedade de compacidade. Para a compacidade, localmente, compacidade local, compacidade ser compactamente gerado e por aí vai. Você também tem invariantes associados a propriedades de contabilidade, que é a separabilidade, a segunda contabilidade, a primeira contabilidade e por aí vai. Você também tem axioma, você também tem invariantes que são associados a propriedades de separabilidade, como T1, Hausdorff e outras coisas. Você também tem invariantes associados à metrizabilidade e por aí vai. Então você tem muitos invariantes topológicos. Eu deixei um link que não apareceu direito aqui. Depois eu vou mandar o slide para quem quiser. Mas nesse here aqui tem um link que vai lá para uma página do Wikipedia com a lista mais extensa desses invariantes topológicos. Mas você também pode simplesmente buscar no Google lá, invariante topológico.
o nome da página do Wikipédia, se eu não me engano, é propriedade topológica, vai ter essa lista. Moral da história é que você tem muitos invariantes topológicos. Então, em tese, era para ser fácil você classificar invariantes topológicos. Mas não é bem assim, né? Você não consegue fazer muita coisa com esses invariantes, né? A lista é comprida, mas eles não são muito rígidos. Em outras palavras, essa decomposição que esses invariantes induzem, ela é uma decomposição muito grosseira, né? Você tem poucos pedaços desse aqui. Precisa de uma coisa mais refinada. Só para exemplificar, se você pegar a esfera e o toro, a esfera e o toro, para qualquer um desses invariantes, eles estão sempre na mesma componente. Então, você não sabe dizer, através desses invariantes, se a esfera e o toro são ou não homeomorfos. Tem vários outros exemplos, né? Mas qual que é o problema com esses invariantes? Observa que todos eles, na hora de definir, eles envolvem propriedades conjuntistas. É basicamente propriedades sobre o conjunto de subconjuntos abertos do teu espaço topológico. Propriedades de cardinalidade e propriedades relacionadas com cardinalidade. Então, são propriedades muito conjuntistas, né, no conjunto dos abertos. Em particular, pelo fato disso aqui estar definido necessariamente usando o conjunto de determinados subconjuntos do teu espaço topológico, você está falando, esses invariantes, eles são definidos de tal forma que eles só fazem sentido para espaços topológicos. Se eu trocasse espaços topológicos por outra palavra, esses invariantes, outra estrutura matemática, esses invariantes não fariam sentido. Então, a abordagem que não seja clássica é buscar coisas diferentes, coisas mais abstratas. Você quer invariantes que não sejam só invariantes definidos em termos de coisas conjuntistas, e você também não quer que ele seja aplicável só a espaços topológicos. Isso é o que a gente vai começar a discutir agora. O que seriam esses invariantes que fazem sentido não só para espaços topológicos? A moral da história que a gente vai ver lá para frente é que você não quer invariantes que são aplicados, que são definidos em termos de coisas do espaço topológico, mas são invariantes definidos em termos de propriedades da categoria dos espaços topológicos. E aí você vai poder definir esse mesmo invariante para qualquer outra categoria que tenha essas propriedades. Então vamos lá, invariantes funtoriais. Nossa busca sistemática por construção de invariantes que se apliquem a diferentes áreas da matemática. Bom, lembra que uma categoria ela é formada de objetos, morfismos e composições, identidades, e isso te dá isomorfismos. Então você pode pensar que uma categoria é uma área da matemática, já que numa área da matemática você tem objetos, maneiras de relacionar esses objetos, você tem uma noção de isomorfismo. Por outro lado, se você pega duas categorias
e pega um funtor entre elas, esse funtor ele leva isomorfismos em isomorfismos. Em particular, ele leva objetos isomorfos em objetos isomorfos. Isso significa que, quando você dá um funtor, a função dele em objetos passa ao quociente e define uma função no correspondente espaços quocientes por isomorfismo. Em outras palavras, você tem um invariante. Então, para construir invariantes, basta que você construa funtores. E aí, quando você tem um invariante que vem de um funtor, você diz que esse invariante é um invariante funtorial. Nem todo invariante é funtorial, mas a gente não vai ficar preso nisso. Vai simplesmente focar nos invariantes funtoriais. Exemplo. Não só um exemplo, mas o exemplo. Toda categoria ela tem pelo menos duas famílias de funtores. Então, ela vai ter pelo menos duas famílias de invariantes funtoriais. Essas famílias parametrizadas no conjunto dos objetos. Então, para cada objeto, você tem dois funtores. Um deles é esse funtor, hx em cima, que pega um outro objeto e devolve o conjunto dos morfismos que vai de x para y. Agora você tem também um funtor que faz o contrário, hx embaixo. Ele pega o objeto y e leva no conjunto dos morfismos, não de x para y, mas de y para x. Então, muito simples, né, esses dois funtores. Você chama ele de funtores OM. E os invariantes de invariantes OM. Poderia ser também funtores representáveis e invariantes representáveis. Então, às vezes eu vou usar essa palavra aqui. Representáveis. Né? Apesar de simples, esses funtores representáveis, eles possuem propriedades muito interessantes do ponto de vista computacional. Eles preservam muitas estruturas e construções que existem em C. E isso reflete diretamente na possibilidade de ter estratégias para calcular os invariantes definidos por esses funtores representáveis. Vai ficar claro mais para frente o que eu estou falando. Essas construções que eu estou me referindo aqui, essas construções, elas são o que se chama de, dentro da teoria das categorias, de limites e colimites. Muito do que se faz numa área da matemática pode ser redescoberto, pode ser descrito em termos de limites e colimites. Vamos ver alguns exemplos. Exemplos de limites. Sempre quando você está tomando produto de coisas na tua área da matemática, isso é uma noção, é um tipo de limite. Sempre quando você toma o núcleo de alguma função, em alguma área da matemática, isso é um limite. Sempre quando você olha para o subconjunto no qual duas dadas funções coincidem, você está falando de um limite. Sempre quando você toma um limite projetivo, você está falando de um limite, nesse contexto categórico. Por outro lado, colimites também. Sempre quando você toma coprodutos,
por exemplo, somas diretas, você está falando de um colimite. Sempre quando você faz uma colagem, sempre quando você identifica dois espaços, sempre quando você identifica dois objetos ao longo de um pedaço menor, você está falando de colimites. Sempre quando você toma quocientes, sempre quando você toma quocientes por uma relação de equivalência ou quocientes pela ação de algum outro objeto, você está falando de colimites. Sempre quando você toma coquernios, conúcleos, você está falando de colimites. Sempre quando você toma limites diretos ou limites indutivos, né, você está falando de colimites. Então, muita coisa é limite e colimite. O nome, ele vem do fato de que esses conceitos eles podem ser descritos como processos limite. E aqui, processos limite, eu estou querendo dizer certas propriedades universais. Então, são algum tipo de processo limite associado a funtores que tomam valores na tua categoria. E esses funtores você chama de shapes, ou de... bom, não sei o nome direito, como é que usa isso em português. E aí, quando você varia, aqui, especialmente não o funtor J, mas quando você varia essa categoria aqui, J, você está ganhando diferentes tipos de limites e colimites, que são esses aqui. Normalmente, quando o limite existe, ele é denotado assim. Quando o colimite existe, ele é denotado assim. Observação é que uma categoria ela não precisa ter todos os limites, nem todos os colimites. Vou dar alguns exemplos. Vamos pensar na categoria das variedades de dimensão n, n fixado, e funções suaves. Se você faz a reunião disjunta de duas variedades de dimensão n, você ganha uma variedade de dimensão n. Então, essa categoria das variedades de dimensão n, ela tem coprodutos. Por outro lado, se você faz o produto cartesiano de duas variedades de dimensão n, você ganha uma variedade de dimensão 2n. E essa variedade não está dentro da categoria das variedades de dimensão n. Então, a categoria das variedades de dimensão n não tem produtos se o n for maior que zero. Por outro lado, se eu penso na categoria das variedades, sem fixar a dimensão, aí os produtos existem. Porque o produto disso com isso continua lá dentro, independente de quais sejam as dimensões. Produtos finitos. Né? Se eu pegasse produtos infinitos, eu ia ganhar uma variedade de dimensão infinita que não ia estar dentro da categoria das variedades de dimensão finita. Mais exemplos. Esse negócio de olhar para o subconjunto no qual duas funções coincidem, isso se chama de pullback. Quando você pega duas funções suaves, esse pullback, que é um limite, ele vai existir na categoria das variedades suaves, se e somente se essas funções elas forem transversais. Então veja que a categoria das variedades ela tem poucos limites. E como que eu sei? Bom, vamos continuar, tem mais alguns exemplos aqui. Já a gente fala como é que eu sei que a categoria das variedades tem poucos limites, sendo que eu só olhei para produtos, coprodutos e pullbacks. Como que eu sei disso? Já a gente vai ver. Bom, mais um exemplo. Um exemplo óbvio, né? Se você pega a categoria dos espaços topológicos conexos, ele não tem coprodutos. Porque se eu tomar a reunião disjunta de coisas conexas, isso é desconexo. Aqui ficou cortado, mas é sobre
a categoria dos espaços Hausdorff, né? A gente sabe que se você pega um espaço Hausdorff e toma o quociente desse espaço para uma relação de equivalência, isso não necessariamente é Hausdorff. Isso depende do comportamento da diagonal do teu espaço com respeito a essa relação de equivalência. Então, limites e colimites podem não existir. Se eles existem, todos os limites existem, você fala que a tua categoria é completa. E se todos os colimites existem, você fala que a tua categoria é completa. Exemplos de categorias completas e cocompletas é a categoria de todos os conjuntos. Veja que aqui aparece a categoria de todos os espaços topológicos e todas as funções contínuas. Ou seja, se eu amplio o meu domínio para a topologia inteira, então lá as construções estão bem definidas. Elas podem não estar bem definidas dentro de uma classe específica de espaços. Também lá na álgebra linear e por aí vai. Agora eu volto naquela questão que eu falei. Como é que eu sei que a categoria das variedades tem poucos limites e poucos colimites? O resultado mais importante sobre construção de limites e colimites é o seguinte: se uma categoria ela tem produtos e equalizadores é saber quando é que, dadas duas funções, quando é que a imagem delas o subconjunto no qual duas funções definidas com o mesmo domínio, mesmo contradomínio, né, coincidem. Então, um exemplo padrão de equalizador é o kernel. Você está querendo saber qual que é o subespaço no qual a tua função fica igual à função zero. Isso é o kernel. Então, se a tua categoria tem produtos e equalizadores, então ela é completa. Se ela tem coprodutos e coequalizadores, então ela é completa. Eu sei que a prova disso aqui é construtiva. Então, é interessante aprender a prova disso, porque você descobre como construir esses limites quando você conhece só esses dois. Você sabe que a gente viu que a categoria das variedades, ela não tem todos os produtos. Ela tem só os produtos finitos. E ela também não tem equalizadores, porque pensa lá no pullback, né, que pode ser visto como um exemplo de equalizador. Se o pullback existisse, significaria que quaisquer duas funções são transversais, mas elas não são. Então, se ela não tem produtos e não tem equalizadores, então ela não tem praticamente nenhum limite, porque se tivesse, ela teria todos. A mesma coisa acontece para coprodutos e coequalizadores. Mas, vamos lá. Normalmente, as categorias, elas têm, isso vai acontecer com a gente vai ver logo mais. As categorias, elas têm produtos e têm coprodutos. Mas elas deixam de ser completas e cocompletas justamente porque elas não têm alguns equalizadores. Vamos lá. Considera o seu funtor. Agora a gente vai, já que a gente falou que são essas construções funtoriais, vamos dizer o que significa um invariante preservar essas construções funtoriais. Pega aí o teu funtor e pega algum chamamos de diagrama. Pega algum diagrama. Suponha que o limite desse diagrama existe na categoria C. Então, tá, o limite existe. O limite existe aqui, o teu funtor está aqui. Você diz que esse funtor ele preserva esse diagrama, preserva o limite desse diagrama,
Se, olha aqui, você pode compor esse funtor daqui para cá junto com esse funtor dali para lá. Aí você ganha essa composição que vai de J para A. Então, isso aqui é um diagrama na categoria A. Você diz que F preserva esse limite em C, se esse limite da composição, como se fosse a imagem de F, né? O limite da imagem de F com J, né? Mais ou menos assim. Se esse limite da imagem, digamos assim, limite da imagem, coincide com a imagem do limite. Em outras palavras, assim, de maneira bem vaga, né? Pouco formal, você diz que F preserva J se você pode tirar o limite para fora. Essa é a ideia intuitiva. Só como exemplo, se você pensa que esse diagrama teu descreve produtos, então dizer que o teu funtor preserva esse diagrama, ou seja, que ele preserva produtos, isso aqui significa basicamente isso aqui para quaisquer x e y. E aí o resultado fundamental, que é o que eu estava falando, que os funtores representáveis são bons para fornecer invariantes que você pode calcular, é esse resultado aqui, que os funtores OM, eles preservam todos os limites que existem na tua categoria. Então, se você sabe fazer alguma construção aqui, então essa construção vai ser mapeada via teu invariante na correspondente construção na categoria dos conjuntos. Isso significa que se eu pego um objeto e esse objeto ele é algum limite de algum diagrama, então quando eu for calcular um invariante desse objeto, basta que eu calcule o invariante associado a cada pedaço que define esse diagrama. Então você pode pensar aqui, pensa que você está tentando classificar um objeto que é o objeto Z. Se Z é o produto de x por y e você sabe que o funtor f preserva produtos, então para calcular um invariante de z, basta calcular um invariante de x e um invariante de y. A conclusão dessa discussão aqui foi o seguinte, que qualquer categoria que você pega, ela tem pelo menos duas famílias de invariantes funtoriais que são bastante naturais, que são esses funtores representáveis. E além disso, esses invariantes eles são bons, né, para se calcular. Aqui cortou de novo, mas eles são, que está escrito que eles são bons para se calcular se a categoria no qual esses funtores a categoria na qual eles estão definidos, ela tem limites, porque se não tiver limites, não adiantou nada, né? O fato do funtor preservar os limites. Então vamos passar para a parte de equivalências fracas. A gente já falou de problema de classificação. Para classificar, você precisa de invariantes, mas você não precisa, você não quer invariantes que estejam fortemente vinculados aos teus objetos, à natureza dos teus objetos, à natureza dos objetos da área que você quer classificar, porque isso te produz invariantes muito fracos. Os exemplos lá da topologia mostram isso. E aí, a gente viu que toda categoria, toda a área da matemática descrita por uma categoria admite duas famílias naturais de invariantes. E, além disso, eu ainda sei calcular esses invariantes muito bem. Se a minha área da matemática admitir várias construções. Acontece que isso
pode não ser suficiente. De um modo geral, isso não é suficiente para classificar a teoria da matemática. Porque quando você olha de forma muito abrangente, a tua noção de isomorfismo, ela é muito forte, né? E aí, qual que é a ideia? A ideia é você enfraquecer essa noção de isomorfismo e considerar alguma coisa um pouco mais maleável. E aí, com essa noção mais maleável, você mantém os objetos da sua categoria, mas muda essa noção de equivalência e tenta classificar esses objetos não na relação de equivalência inicial, relação de equivalência dada por isomorfismos canônicos da tua área, mas por alguma noção de isomorfismo enfraquecido. Então, isso pode ser feito da seguinte maneira. Deixa eu definir uma estrutura de quociente numa categoria como sendo uma regra, que eu vou denotar aí por til, que associa para cada par de objetos da tua categoria uma relação de equivalência no conjunto dos morfismos entre esses dois objetos. Lembra, eu quero enfraquecer minha noção de isomorfismo. Isomorfismos são morfismos que têm inversa. Então, para enfraquecer a noção de isomorfismo, eu preciso falar alguma coisa, mudar alguma coisa nos morfismos, né? Se eu quero mexer nos isomorfismos, eu mexo nos morfismos primeiro. Então, o que você está pegando para quaisquer dois objetos, você está pegando uma relação de equivalência no conjunto dos morfismos entre eles. E você vai pedir que essa relação de equivalência seja compatível com a tua regra de composição da categoria e também compatível com as identidades. Num certo sentido, que não importa muito aqui. O que importa é que, devido a essa compatibilidade, se eu pegar os mesmos objetos da tua categoria e definir como o que eu quero que sejam morfismos agora, as classes de equivalência dos morfismos de C com respeito a essa equivalência que existe, equivalência aqui que existe em cada um desses conjuntos, então isso dá uma categoria. Também dá uma categoria que eu estou denotando assim. Em outras palavras, os morfismos, o conjunto dos morfismos dessa categoria nada mais é do que o espaço quociente. Aqui. Você chama essa categoria de categoria quociente pura, pela estrutura quociente que você fixou. Observe o seguinte, um morfismo nessa categoria, que é uma classe de morfismos em C, ela é um isomorfismo se somente se ela admite um representante, um F aqui em cima, que é um morfismo em C, de tal forma que eu consigo encontrar um G na direção contrária, mas que as compostas G com F, ao invés de eu ter a igualdade com a identidade, igual eu tinha em C, agora eu tenho que esse morfismo é equivalente à identidade e esse é equivalente à identidade. Então, o que eu estou fazendo é simplesmente trocar. Onde tinha igualdade, eu coloco a minha nova noção de equivalência. Bom, eu tenho um funtor de projeção óbvio, que leva cada objeto nele mesmo e leva cada morfismo na correspondente classe de equivalência desse morfismo. Mas, funtores, eles preservam composições. Então, eu estou levando esse tipo de composição que antes eu tinha a igualdade, agora cai na equivalência com a identidade. Em outras palavras, pelo fato de isso aqui ser um funtor,
ele leva isomorfismos em isomorfismos. Então, todo mundo que era isomorfismo aqui, que era uma coisa forte, também é isomorfismo nessa noção mais fraca, mas não necessariamente a recíproca. Então, a sua relação de equivalência agora, ela é, de fato, uma relação mais frouxa do que a inicial. O protótipo para a gente aqui, na topologia, é a noção de homotopia entre duas funções contínuas. Você pega dois espaços topológicos, no conjunto dos mapas entre esses dois espaços topológicos, você tem a relação de homotopia, que é dois mapas F e G são homotópicos, ou equivalentes, se existe uma homotopia entre eles. Essa relação é compatível com a composição de funções contínuas, então isso te dá uma estrutura quociente. Consequentemente, você tem a categoria quociente. Essa categoria quociente se chama de categoria homotópica, e eu vou denotar assim. Bom, os isomorfismos aqui, é claro, são as equivalências homotópicas que vocês viram no curso, né? Então, a gente já falou de invariantes funtoriais, ou seja, você tem um funtor OM, que é um invariante canônico em cada categoria. A gente já sabe como enfraquecer a noção de isomorfismo de uma categoria. Agora você vai querer invariantes que preservem não só os isomorfismos da tua categoria, mas você quer que eles preservem esses isomorfismos fracos, para que eles definam invariantes não só na tua categoria C, mas na versão enfraquecida também. Então, vamos lá. Esses são os invariantes homotópicos. Agora, como eu falei, a gente não quer classificar C, porque classificar C está difícil. Então, a gente vai classificar a categoria quociente. Você quer encontrar invariantes, porque para classificar você procura invariantes. Você olha para invariantes funtoriais, porque são os invariantes que não dependem da natureza do objeto. Bom, mas você está procurando construir coisas no quociente, mas quando você quer construir coisas definidas no quociente, o que você faz é construir coisas em cima e depois ver se essas coisas passam ao quociente. Então, você começa construindo invariantes na tua categoria original. E você procura por invariantes que passem ao quociente. Exemplo, se você está na topologia, um invariante funtorial que passa ao quociente você chama de invariante homotópico. Agora a gente já pode falar o que é topologia algébrica. Depois vai ficar um pouco mais claro. Mas lembra, topologia algébrica é o estudo de invariantes homotópicos. Então, topologia algébrica é a área da matemática que se ocupa de estudar esses invariantes homotópicos, invariantes topológicos funtoriais que passam ao quociente. Só que na topologia algébrica, esse teu A, aqui essa tua categoria de coeficientes no qual os teus invariantes tomam valores, como o nome fala, topologia algébrica, essa categoria é uma categoria de objetos algébricos. Normalmente grupos abelianos ou módulos, anéis, álgebras, dependendo da situação. Ou, como a gente vai ver também mais para frente, às vezes você não tem nada, nenhuma estrutura adicional. Então, só para resumir, topologia geral te fornece invariantes que são só baseados em argumentos, em coisas da teoria dos conjuntos. Esses invariantes, eles são invariantes topológicos e clássicos, no sentido de não serem necessariamente funtoriais. Em contrapartida,
A topologia algébrica te dá invariantes algébricos, homotópicos e funtoriais. Aqui uma observação rápida. Muitos dos invariantes, eu já falei um pouco disso antes, que invariantes funtoriais eles não dependem da natureza dos objetos, da categoria na qual eles estão definidos, mas depende de propriedades da categoria na qual eles estão definidos, né? E a gente vai ver um pouco na prática isso. Então, esses invariantes da topologia algébrica, eles não são definidos só para espaços topológicos. Eles são definidos em termos de propriedades da categoria dos espaços topológicos. E aí você pode usar esses invariantes para atacar problemas de classificação que não necessariamente são sobre espaços topológicos. Isso sugere o seguinte, que alguns invariantes de outras áreas da matemática, na verdade, são invariantes análogos a esses invariantes da topologia algébrica. E, além disso, deve existir algum tipo de área da matemática que ocupa de estudar esses invariantes de forma abstrata. Daqui eu vejo surgir invariantes que se aplicam não só aqui, mas em outros contextos, e, por outro lado, em outros contextos eu tenho invariantes que são desse tipo. Então, deve existir uma outra área que seria algo do tipo uma teoria que estuda esses invariantes, a teoria geral de invariantes homotópicos, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, essa área existe e ela chama teoria da homotopia abstrata. Então, vamos voltar para o nosso problema de classificação. A gente está procurando por funtores na tua categoria que passam ao quociente, ou seja, funtores homotópicos, invariantes homotópicos. Mas lembra que você tem funtores naturais em qualquer categoria, que são os funtores homo. Aqui, esse H com X em cima e um H com X embaixo. Esses funtores, eles nada mais são do que associar para cada objeto um conjunto de morfismos. Bom, mas é claro que eles passam ao quociente, porque na categoria quociente eu também tenho um funtor homo, que devolve para cada objeto o correspondente conjunto de morfismos. Mas conjunto de morfismos aqui é conjunto de morfismos em cima pela classe de equivalência. Então, esses funtores homo, eles passam ao quociente e coincidem com o homo daqui. No que segue, a gente vai denotar assim. Sempre quando eu estiver falando desse funtor homo aqui embaixo, para diferenciar do funtor homo aqui em cima eu vou usar esse H, x para cima, H, x para baixo. Quando eu estiver falando na categoria quociente, eu vou denotar assim. Muito bem. A nossa conclusão até agora foi a seguinte, que para qualquer categoria e para qualquer estrutura quociente, eu tenho duas famílias de invariantes homotópicos canônicos, que são os funtores homo. Além disso, lembre que esses invariantes eles são muito bons para calcular, porque eles preservam todos os limites, né? Lembra disso? Bom, todos os limites que existem na tua categoria, no caso, na categoria quociente. Né? Eles preservam todos os limites que existem na categoria quociente. Né? Eu gostaria de dizer que eles preservam todos os limites que existem na categoria quociente. Né? Na categoria quociente. Na categoria quociente. Na categoria quociente. Muito bem. A questão é a seguinte. Mesmo que a tua categoria C tenha todos os limites e todos os colimites, a categoria quociente
de um modo geral, ela tem muito poucos limites e colimites. Bom, para justificar isso, lembra que limites e colimites são processos limite de certos funtores. E esses processos limites significam propriedades universais. Mas propriedades universais são diagramas comutativos. Mas diagramas comutativos é você dizer quando é que um caminho do diagrama é igual ao outro caminho do diagrama. Esse caminho do diagrama é morfismo, são setas. Então você está falando que dois caminhos, duas setas são iguais. Mas na tua categoria quociente, você não tem igualdades em C. Você tem, ao invés da igualdade, você tem equivalências. Então, os limites que antes eram diagramas comutativos em C não vão passar para C til, porque não tenho mais igualdade, eu preciso do til. A moral da história é que esses limites e colimites, para eles passarem ao quociente, a existência deles vai depender de propriedades. Aqui não é isso aqui, não, é isso aqui. Vai depender de propriedades dessa relação, dessa estrutura quociente. Os únicos limites e colimites que não dependem de morfismos, ou seja, o diagrama dele não vai envolver morfismos, só vai envolver objetos, então não vai ter problema, porque os objetos da tua categoria quociente são os mesmos objetos da tua categoria original, só produtos e coprodutos. Então, se essa categoria tem produtos e coprodutos, essa vai ter produtos e coprodutos e vai ser a mesma coisa. O mesmo objeto. Conclusão, igual eu falei, se tem produtos e coprodutos, o quociente também tem. E é isso aqui que significa, em termos de preservação desses limites que existem. Lembra? Funtores OM preservam limites, mas preservam limites que existem. Os limites que existem são os produtos. Então, o que o funtor OM faz é isso aí. Mas e aí? Né? Será que o OM antes era bom porque eu podia calcular ele? Como é que eu faço para calcular se não tem limites? Em alguns casos, essa tua categoria quociente, ela na verdade é algum tipo de categoria homotópica, igual é a categoria top, é uma categoria onde a relação é homotopia entre funções contínuas. Então, às vezes você tem noção de homotopia entre morfismos, e aí você pega a categoria quociente por homotopias, isso você fala que isso acontece quando você tem uma coisa que a gente chama de estrutura modelo na categoria original, a gente não vai precisar usar isso, né, mas só o lance é o seguinte: se a tua categoria quociente é algum tipo de categoria homotópica, então você tem uma noção de limites, uma noção que substitui a noção usual de limites, no sentido de que enfraquece, trocando diagramas comutativos, que eram sobre igualdade de morfismos, por diagramas que são fracamente comutativos, que não são sobre igualdade entre esse caminho e esse caminho. É quando esse caminho é equivalente a esse caminho. E aí você tem o que você chama de limites fracos ou limites homotópicos. Para conectar com a disciplina de vocês, sempre quando você... O que seriam esses limites homotópicos, né? Sempre quando você pega um diagrama, você pode falar do limite e do colimite dele. Mas se a tua categoria aqui, ela tiver uma estrutura modelo, ou seja, se ela
te permitir falar da categoria homotópica, você também pode associar a esse funtor outros dois funtores, que você chama de funtor derivado à esquerda, funtor derivado à direita. E aí, quando você olha para o limite e colimite desses funtores, não necessariamente ao pé da letra, mas quando você olha essencialmente para limites e colimites não desse funtor, mas desses funtores, aí você ganha esses limites e colimites homotópicos aqui em cima. Então, quando vocês iam calcular alguma coisa, vocês às vezes trocavam um complexo de cadeias por um complexo projetivo para poder calcular os funtores derivados, lá o TOR, o EST. Então, o que vocês estavam fazendo é basicamente isso aqui. O fato importante é o seguinte, que esses funtores OM, na categoria homotópica, quando a tua categoria quociente é uma categoria homotópica, eles preservam limites homotópicos. Então, eles preservam os limites que existem, mas limites praticamente não existem. Mas eles também preservam os limites homotópicos. E aí a conclusão é que, de fato, esses invariantes OM, eles são calculáveis, porque eles preservam produtos e coprodutos que existem e também preservam os limites homotópicos, que existem mesmo que os limites usuais não existam. Agora que a gente entendeu o que é topologia algébrica, e a gente entendeu um pouco de por que topologia algébrica é da forma que é, topologia algébrica ela é sobre o estudo de invariantes homotópicos funtoriais. A gente entendeu o porquê disso. Mas mais do que isso, topologia algébrica ela é, de um modo geral, sobre o estudo desses invariantes, que é o que a gente vai falar agora. Funtores HOM, na categoria homotópica. Muito simples. E isso define praticamente todos os invariantes que você conhece da topologia algébrica. Os que você não consegue definir é porque você não está fazendo a tua construção, que eu fiz aqui, num contexto abstrato suficiente. Porque se você tivesse num contexto abstrato suficiente, todos os invariantes usuais de muitas e muitas e muitas áreas da matemática, em particular todo tipo de cohomologia que você imaginar, é um funtor homo, numa categoria homotópica, só que num sentido um pouco mais geral. Mas vamos para o nosso contexto mais ou menos geral, né? Vamos falar desses invariantes abstratos, esses funtores homo. Como que deles eu tiro invariantes? Pega a tua categoria com a estrutura quociente e aí você tem a categoria quociente. A partir de agora, eu vou sempre pensar nessa categoria quociente como sendo alguma categoria homotópica. O exemplo que a gente vai ter em mente, e aí para ficar claro que eu estou fazendo isso, eu vou escrever aqui de homotópico de C ao invés disso aqui. Então não é tão geral como era antes. Agora é para categorias com estrutura quociente, tal que a categoria quociente é alguma categoria homotópica. O exemplo que a gente tem em mente é o exemplo da categoria dos espaços topológicos com homotopia. Mas a minha mensagem aqui é que isso é mais geral. Não precisa ser só para espaços topológicos com homotopia. Pode ser para qualquer outro contexto que você tenha noção de homotopia. Como, por exemplo, na álgebra homológica. Na álgebra homológica você tem
noção de homotopia algébrica entre complexos de cadeia ou de cocadeia. Então, o que eu estou falando aqui valeria não só para espaços topológicos, mas também para coisas da álgebra homológica que não são necessariamente vinculadas à topologia algébrica, né? Por exemplo, se aqui a gente fala de funtores derivados homotópicos, esses funtores derivados eles envolvem uma categoria derivada homotópica, no caso algébrico, no caso lá da álgebra homológica, você tem os teus funtores derivados, mas na verdade esses funtores derivados, eles dizem respeito a uma categoria derivada, e essa categoria derivada, no caso da álgebra homológica, é a categoria derivada que o Victor Becker estuda, por exemplo. Então aparece lá a teoria das representações, é o objeto de estudo do Victor Becker. Então, o que o Victor Becker estuda, de alguma maneira, está relacionado com o que eu vou falar aqui agora. Mas a gente vai pensar em espaços topológicos. Muito bem. A gente quer classificar essa categoria homotópica. E é o que você faz? Olha pelos teus invariantes homotópicos óbvios, naturais, canônicos, que são os funtores homo. Definição. Pega um A na tua categoria C. Por exemplo, pega um espaço topológico, né? Dado um outro objeto, X, agora eu vou definir o que é cohomologia. A cohomologia de X com coeficientes em A nada mais é do que isso aqui. Ué, mas isso aqui é exatamente o funtor homo, né? Então eu estou dizendo que cohomologia é, na verdade, funtor homo. E logo a gente vai entender o porquê. De outro lado, eu vou definir a homotopia abstrata de X com coeficientes em A como sendo esse conjunto aqui. Bom, mas isso aqui também é o funtor homo, só que é o outro funtor homo. Então, estou dizendo não só cohomologia é funtor homo, mas também homotopia. Grupos de homotopia, como a gente vai ver em seguida, são exemplos de funtor homo. Esses nomes, eles vêm, eles vão ficar claros no que segue. Mas antes de deixar claro o porquê desses nomes, deixa eu observar o seguinte. Com a cohomologia, agora eu já vou falar assim, como a cohomologia e como a homotopia, eles são fortemente, na verdade, são completamente determinados aqui pelo objeto que é o coeficiente, né, já que isso e isso é um funtor homo, e o funtor homo é definido por um objeto. É claro que propriedades desse objeto vão interferir muito nas propriedades da tua cohomologia e da tua homotopia. Ou seja, se você escolhe um coeficiente bom para a tua teoria, você vai ter um invariante bom. Se você escolhe um coeficiente ruim, você vai ter propriedades ruins. Vou dar um exemplo de como que isso influencia nisso aqui e nisso aqui. Como que as propriedades de A influenciam nisso e nisso. Uma coisa que é padrão é o seguinte, que esse funtor homo, em qualquer categoria, esse funtor homo com x em cima, esse funtor homo com x em cima é o funtor homo que o x está aqui. E o buraco está aqui. Seria esse aqui, né? O análogo desse aqui. Esse funtor homo, ele preserva todo tipo de estrutura algébrica. Então ele leva, se aqui eu tenho um monoide, o que é um monoide numa categoria? Um monoide numa categoria é um objeto x
com alguma noção de multiplicação, que é um mapa que vai de x, produto com x, para x, e uma coisa que funciona como se fosse um elemento neutro e que satisfaz diagramas que caracterizam a associatividade e a propriedade do elemento neutro. Grupo é definido de maneira análoga, só que você tem uma condição adicional, né, que você precisa da inversa para cada objeto, mas você também tem algo análogo a conjuntos, você tem dentro de qualquer categoria. Você tem também grupos abelianos, monoides abelianos e tudo mais. Então, esse funtorômetro preserva isso. Se aqui você coloca um monoide, aqui você ganha um monoide. Se aqui você coloca um grupo, aqui você ganha um grupo. Se aqui você coloca um grupo abeliano, aqui você ganha um grupo abeliano. Então, veja aqui, se o que eu coloco aqui, aqui não, esse aqui é esse aqui, não. Esse aqui é o... Aqui eu não apaguei, né? Esse aqui seria esse aqui. Então, está fixado o x, mas aqui está com a notação trocada. Mas tem um que é covariante, tem um que é contravariante. O covariante leva monoide, monoide, blá, 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 blá. O que é... Então, seria nessa entrada aqui. Se você pensar nesse x como sendo coeficiente... não. Se você pensar no x fixado de K... Bom... Está trocada a notação aqui, mas... Quando for covariante, o teu funtorômetro for covariante, leva monoide, monoide, grupo em grupo, grupo abeliano e por aí vai. Quando ele for contravariante, ele não pode levar monoide e monoide, porque contravariante é uma coisa que inverte a seta. Então, se eu quero chegar em monoide, eu tenho que pegar uma coisa com a seta invertida e aí ele vai ser mandado para monoide. Quando você inverte as setas daquilo que define um monoide, você ganha o conceito de comonoide. Então, você tem comonoide, você tem comonoide abeliano, mas você não tem cogrupo. Porque um grupo, ser grupo é a mesma coisa que ser monoide, comonoide, de uma maneira compatível. Então, quando é grupo, já é monoide e comonoide. Então, o cara contravariante leva comonoide em monoide, comonoide abeliano em monoide abeliano, grupo em grupo, por aí vai. Aqui, o que eu falei para o outro. No nosso contexto homotópico, o que isso significa? Agora vai ficar mais claro onde eu tinha me embolado. Se o teu A, que é o teu coeficiente, ele é um monoide, na tua categoria homotópica, mas ser um monoide na categoria homotópica significa que é um monoide aqui, na categoria de cima, a menos de equivalência, ou seja, os diagramas que descrevem a associatividade, eles não vão comutar, eles vão comutar a menos de equivalência. Se esse cara for um monoide, então a tua cohomologia, para qualquer que seja o x, também vai ser um monoide. Se isso aqui for um grupo, então a tua cohomologia com coeficientes em um grupo vai ser um grupo. Por aí vai. De maneira, nesse sentido, agora eu posso falar de grupo de cohomologia. Se isso aqui for um grupo, então essa cohomologia é um grupo, o grupo de cohomologia. De maneira análoga, se o teu A for um comonoide aqui, que significa ser um monoide a menos de homotopia na tua categoria de cima, então a homotopia com coeficientes nesse comonoide vai ser um monoide para qualquer que seja o espaço X. E se esse cara, em particular, se esse cara for um grupo, se o coeficiente for um grupo, então isso aqui também é um grupo. E aí você pode falar dos grupos de homotopia. Grupo de homotopia. Homotopia virou um grupo. Normalmente, um monoide, uma coisa para comonoide, para grupo, numa categoria homotópica,
ele é chamado de H monoide, H comonoide e H grupo. Exemplos interessantes agora para a gente. As esferas S0, S1 e S3, três esferas aqui, elas são H monoides. Para ser monoide, H monoide, o que eu preciso? Eu preciso de uma multiplicação que é associativa a menos de homotopia. Mas lembra que as esferas, elas podem ser vistas como o conjunto de norma 1, né? De certas álgebras normadas, álgebras reais normadas. A reta, os complexos e os quatérnios, respectivamente. Você também tem S7 dentro dos octônions, mas ele não é um H monoide, porque os octônions não são associativos, então isso não vai deixar que a multiplicação seja associativa em S7. Então não é um H monoide. Por outro lado, como essas álgebras aqui, elas são comutativas, as correspondentes esferas, elas não são só H monoides, elas são H monoides abelianos. S3 não é abeliano porque H quaternions não é abeliano. Agora um teorema interessante de Adams. O teorema é o seguinte: você podia se perguntar se as outras esferas admitem alguma estrutura de H monoide. Aqui você tem essa estrutura de H monoide canônica que é vinda das álgebras normadas. Você pode ter outras estruturas de H monoide. A pergunta é, quais esferas, se as outras esferas, para n diferente de 0, 1 e 3, se elas admitem alguma estrutura de H monoide? O teorema famoso do Adams é que não. Bastante interessante. Como que ele provou isso? Ele provou isso usando o que você chama de operações de Adams. São operações, são morfismos entre duas teorias de cohomologia, entre duas cohomologias, igual a gente definiu anteriormente. Só que, na verdade, no caso deles, são morfismos que vão de uma teoria nela mesma. Ou seja, são maneiras de pegar vamos pensar assim, uma classe de cohomologia e modificar essa classe de cohomologia, satisfazendo propriedades, né? Basicamente, a prova segue da existência desses morfismos não triviais da teoria de cohomologia, que se chama de K-teoria, para ela mesma. Em contrapartida, qualquer esfera, qualquer que seja o n maior do que 1, maior ou igual a 1, ela tem estrutura de H comonoide, não monoide, comonoide. E além disso, essa estrutura de H comonoide, ela é abeliana, se o n é maior do que 2. Na verdade, essas estruturas aqui de H comonoide das esferas, essas estruturas que eu estou falando aqui, elas são mais do que estruturas de comonoide na categoria homotópica, elas são estruturas de comonoide na própria categoria top. Isso a gente vai usar agora. Como consequência disso aqui, esses conjuntos, lembra que aqui se o coeficiente for comonoide, então isso aqui é grupo. Se o coeficiente for comonoide abeliano, isso aqui é monoide abeliano, né? Desculpa. E com isso, você conclui, que eu falei acima, que essa homotopia com coeficientes em esferas, elas são sempre grupos, exceto para n igual a 0, que você não sabe, né? Mas para n maior que 0 é grupo, e se n for maior que 1 é grupo abeliano.
Você escreve, normalmente você denota essa homotopia com coeficientes na esfera Sn simplesmente como πn de x. Isso aqui nada mais é do que o que se conhece como grupo de homotopia, enésimo grupo de homotopia de x. E o primeiro desses grupos de homotopia, ou seja, colocar o 1 aqui, isso aqui é o grupo fundamental. Você já viu como é que grupo fundamental aparece, é recuperado no meio dessa nova roupagem, né? Bom, os exemplos anteriores de monoides, H-monoides e H-comonoides, em particular de H-monoides, eles são sobre objetos de top, esferas. Estou falando explicitamente de esferas. Mas eu gostaria, lembra, de construir invariantes que sejam bem estruturados, mas que não se apliquem só à topologia, mas também a outras áreas da matemática. Então, eu quero uma construção de exemplos de H-monoides que se apliquem não só a espaços topológicos. A pergunta é essa aí. Se dá para encontrar H-monoides que não dependem de espaços topológicos, mas das propriedades da categoria dos espaços topológicos. Observa o seguinte. Se eu pego A, um comonoide, sempre quando eu coloco comonoide aqui, nesse funtor ON, eu ganho monoide. Então, se A é comonoide, isso aqui é monoide. Beleza. Acontece que isso aqui, ó, se isso aqui é comonoide, isso aqui é monoide na categoria dos conjuntos, porque isso aqui é um conjunto. Mas eu sei pôr uma topologia no conjunto dos mapas entre dois espaços topológicos. A topologia compacto aberta. E se eu coloco a topologia compacto aberta aqui, isso antes era um monoide em set, virou um monoide em top, para qualquer que seja o x. Bom, maravilha, né? Para qualquer comonoide, eu tenho um monoide em top. Mas isso ainda depende da topologia compacto aberta. Mas vamos lá. O exemplo de comonoide na categoria de espaço topológico mais simples e que seja não trivial é a esfera S1. Então, eu vou pensar assim, se isso aqui vale para qualquer comonoide, vou colocar S1 para ver se eu consigo extrair propriedades que independam da natureza de espaços topológicos. Então, para qualquer que seja o espaço topológico X, você tem um monoide. Esse monoide é chamado de espaço de loops de X, e você denota assim, ômega-x. Agora vem o fato curioso, fato interessante. Esse espaço de loops, que foi definido usando a esfera S1 e a topologia compacto aberta, ele pode ser descrito como sendo um limite homotópico. No caso, um pullback homotópico. Ou seja, em termos de propriedades da categoria homotópica, não em termos de objetos da categoria homotópica, propriedades de objetos, mas propriedades da categoria. Existência de limites homotópicos. Então, eu posso usar isso para definir o que vem a ser espaço de loops em qualquer que seja outra categoria que tenha limites homotópicos. Quem vai ser? Isso aqui, dado x, quem vai ser ômega de x? Vai ser simplesmente esse limite, que na categoria dos espaços topológicos é equivalente ao espaço de laços. Vamos lá, estão acabando. Um objeto y, aqui já estou pensando numa categoria qualquer, que tenha limites homotópicos, mas você também pode pensar na categoria dos espaços topológicos.
Então, um objeto que ele é equivalente, fracamente equivalente, a algum espaço de loops, a gente viu atrás ali que espaços de loops são importantes, porque espaços de loops te dão monoides. E monoides vão te dar grupos de cohomologia que são monoides. Então, se você está interessado, como você está trabalhando só a menos de homotopia, você vai olhar para espaços que não são necessariamente espaços de loops, mas são fracamente equivalentes, são isomorfos, na categoria homotópica, espaços de loops. Esses espaços, você chama eles de delupáveis. O objeto X, cujo espaço de loops é equivalente a Y, você chama de delooping de Y. E você denota, bom, aí pela universalidade, lembra que limites são definidos por universalidades. Universalidades envolvem coisas que são únicas a menos de isomorfismos. Limites homotópicos são definidos por condições de universalidade fraca, mas condição de universalidade fraca implica existência, significa existência de coisas, existência existência do teu objeto a menos de únicos isomorfismos fracos, né? Equivalências fracas. Então, esse delooping, ele existe a menos, é um único a menos de equivalências fracas. No nosso caso, topológico, equivalências homotópicas. A gente dá um nome, dá uma notação especial para ele. Assim, x é B de Y. Delooping de Y. Agora, se x é delupável, se y é delupável e x também é, ou seja, xx é B de alguma outra coisa, você escreve que y é B2 desse outro x. E aí você fala que o y ele tem dois deloopings. Não só que ele é delupável, mas que ele tem dois deloopings, ou duplamente delupável. Agora você define o que é um infinite loop space. É um espaço de laços, espaço de infinitos de laços, espaços de laços infinitos. É um objeto X, tal que ele tem qualquer delooping de qualquer ordem. Então, eu poderia escrever y é igual a B2 de x2, eu poderia escrever y é igual a B3 de x3, ou y é igual a B 993 de x 993, ou por aí vai. Existe o delooping para qualquer ordem. Agora a gente chegou na nossa definição mais importante. Veja que a gente está olhando para cohomologia. Cohomologia é funtor representável. Funtor representável, ele leva monoides em monoides. A gente está querendo construir monoides. A gente viu que monoides você constrói normalmente pegando espaços de loops. Um cara que é equivalente a um espaço de loops é chamado delupável. E quando você consegue tomar mais espaços de loops, esse cara é mais delupável, e a ideia é que ele vai ficando cada vez mais estruturado. Então, a correspondente cohomologia que ele define, que ele é o coeficiente, vai ficando mais e mais estruturada. Então, definição. Pega, aqui era infinito, desculpa, não, tá certo. Aqui A0 é o primeiro... seria o primeiro elemento da tua sequência que define o infinite loop space. Pega esse cara, pega um coeficiente que é um infinite loop space, e agora, para qualquer que seja o objeto, a gente não vai falar simplesmente da cohomologia abstrata, a gente vai falar da teoria de cohomologia abstrata. A teoria de cohomologia de X com coeficientes nesse infinite loop space é uma sequência de grupos de cohomologia.
O enésimo grupo de cohomologia dessa teoria é simplesmente a cohomologia abstrata com coeficientes no enésimo de looping do A0. Que é a mesma coisa que o conjunto das classes de homotopia de X para cá, para qualquer que seja o n maior que 0. Mas pelo que a gente discutiu antes, para qualquer que seja o cara que eu colocar aqui, em particular o A0, ele vai ser um grupo, não ficou claro, mas que ele é um monoide, ficou claro, mas que ele é um monoide abeliano. Não ficou claro, mas ele é um monoide abeliano. Então esse cara também vai ser um monoide abeliano. Bom, que é grupo, bastaria pedir. Aqui é infinite loop space, então vai ser... aqui vai ser grupo também, não dá para entrar em detalhes. Mas o fato é que, quando você escolhe o teu coeficiente como sendo uma coisa que ela é delupável, tem vários deloopings, eu consigo falar não só do grupo de cohomologia de grau zero, mas também dos outros grupos de cohomologia de ordem superior. E para finalizar, como exemplo, se você está na categoria dos espaços topológicos, você pega um grupo topológico abeliano, então aqui faltou Bn de G aqui, então ele tem deloopings para qualquer n. Isso significa que você pode considerar essa teoria de cohomologia abstrata no sentido dessa definição de cima. Mas essa teoria de cohomologia nada mais é do que a cohomologia singular que vocês viram no curso, que lá era representada por complexo de cadeia e tudo mais. Então, é o primeiro exemplo, o exemplo 0 de teoria de cohomologia abstrata na categoria dos espaços topológicos. Tem muitas outras. Uma delas é a K-teoria, que eu citei anteriormente,